Boa noite. Estamos aqui à disposição, como já foi falado, pelo Rogério, e gostaríamos aqui de pautar algo que achamos fundamental nas pesquisas em educação, que é a nossa, que é a nossa praia nessa disciplina, nesse componente curricular, né? Mas assim, nós gostaríamos primeiro talvez de ouvir, se vocês tiverem algumas questões iniciais que sejam de vossos interesses, que a gente possa ajudar o que é que está realmente pegando, para nós podermos ter uma direção em atender a vocês, né? E as ansiedades, as querelas aí dos projetos, porque o objetivo é esse, né? Ou seja, pesquisa em educação, as metodologias, as teorias, as epistemologias, como fundamentar, enfim, como seguir e fazer sua pesquisa. Tá bom? Então, quem tiver alguma pergunta, alguma observação, alguma dúvida, a gente já está aqui pronto para tentar responder de alguma maneira e da melhor possível. Bom, Roberto, eu ia sugerir, né, como a gente tinha proposto, que cada um falasse um pouco sobre o seu projeto de pesquisa. O Fernando, eu creio que já falou um pouco, né? Então, eu ia sugerir essa questão, que o pessoal falasse um pouco sobre o seu projeto de pesquisa, né? Para a gente poder avançar em cima das questões que vocês têm, né? Então, Roberto, É isto mesmo. quem pode expor o seu projeto de pesquisa? O Fernando ia pedir para ajudar nas ações, já que ele expôs na aula passada, né? Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Madeline, você poderia falar um pouco sobre o teu projeto? Oi, professor, boa noite. Posso falar sim? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Perfeito, seu áudio está ótimo. Perfeito, perfeito, Madeline. Tá ótimo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de tese. Eu estou com o tempo um pouco corrido, de acordo com o que eu gostaria de estar avançada na tese. Eu tenho que defender em 2022. Coletei alguns dados, não gosto do termo coleta, eu acredito que construí alguns dados, né? Mas vamos lá, vamos entender o que é a minha pesquisa. A minha pesquisa se chama O Ritual de Vida e Morte no Candomblé. Práticas educativas a partir do rito iniciático dessa religião, né? Mais ou menos esse o título, que ainda está por um processo de modificação. E o objeto de estudo da pesquisa, da tese, é o rito iniciático, é a iniciação no candomblé, e a tese é de que esses neófitos, né, esses não iniciados, quando se iniciam na religião e passam por todo aquele processo de rituais simbólicos, né, eles se despedem de uma vida e nascem novamente. E assim como nascem para a religião. E assim como um bebê nasce para o mundo, esse neófito, esse iniciado, ele inicia uma jornada em que ele passa a ser moldado dentro da religião, e então ele recebe uma educação para a sociedade e para a vida dele como um todo, né? E a tese é essa, de que isso acontece com esses neófitos, e a partir disso, o estudo se fundamenta
em teorias, em teóricos que falam sobre a religião em si, o candomblé, a chegada dessa religião no Brasil, né? A relação dessa religião com a religião do cristianismo, com os cristãos, desde seus elementos históricos e os conflitos que surgiram a partir de então. Utilizamos também a questão dos teóricos da educação, como Libânio, que fala sobre educação em espaços não formais, e a metodologia de pesquisa, né? A princípio, eu comecei a pesquisa utilizando as histórias de vida, as narrativas, e quando eu qualifiquei, eu já tinha as histórias das vidas desses neófitos coletadas, construídas, né, contadas e transcritas, apresentadas já na tese, no esboço de tese, e me foi dito, inclusive, pelo professor Roberto, que está na minha banca, que essa metodologia, nesse método história de vida, essa abordagem, bem, não sei o termo certo, não estava adequada, né? E a partir de então eu passei todo um ano estudando uma nova forma de tratar esses dados e de fazer a parte metodológica da pesquisa. E ele sugeriu o estudo de caso com enfoque múltiplo etnográfico. Então, são múltiplos casos, né, que tem um ponto de semelhança. O ponto de semelhança desses casos é que todos eles se iniciaram na religião, então cada um fala através de sua perspectiva, né, cada caso é um caso, mas dentro desse universo. E a abordagem é etnográfica, por quê? Porque é um estudo também cultural, né, uma vez que a religião é um elemento cultural. E é isso, eu estou num processo de me reencantar por essa tese. A pandemia, ela deixou as coisas bem paradas, uma vez que 2 sujeitos pegaram Covid, mas eles sobreviveram, né? Então, também fiquei desanimada, não vi meu orientador, enfim, foi difícil, né? E acaba que eu estou retomando agora as leituras, fechei a parte metodológica, e estou redirecionando os dados, né, para ver se qualifico agora no final desse semestre. E é isso, meus caros e minhas caras. Essa é a minha singela pesquisa. E é isso. Vou desligar o microfone. Beijos. Gostaria de fazer alguma observação, Roberto? Sim, Fique à vontade. que bom, Madeline, que coisa maravilhosa que você está dando seguimento aí à sua pesquisa, fico feliz. Bom, como eu te falei lá na banca, continuo reafirmando, né, o estudo de casos múltiplos, né, etnográfico. E o próprio nome já dessa definição, né, do procedimento técnico chamado, já o método procedimental já esclarece tudo, ou seja, quem pega a sua pesquisa, que olhar a tua metodologia, vai saber, não, então ela estudou vários casos, né, de pessoas que, no caso, neófitos, né, iniciantes do terreiro, que você vai descrevendo, eu me lembro bem, você vai descrevendo, talvez não ainda densamente, como diz o Clifford Geertz, mas de uma forma, a antropologia interpretativa do Clifford Geertz, mas de uma forma, né, de todo modo, você faz essa exploração, você faz essa descrição, e eu continuo reafirmando que é isso, sim, né? É uma pesquisa, talvez, que dá trabalho, todos nós sabemos, toda pesquisa etnográfica são pesquisas que dá trabalho, né? Não é fácil, sabemos disso, mas, por outro lado, é gratificante quando você consegue, por exemplo, historiografar, né? Já que nós estamos na perspectiva da linha de pesquisa nossa, que é a história da educação,
E você consegue perceber aí, em meio às práticas da educação não formal, e às vezes também informais, e muito informais, porque há uma perspectiva de legado cultural, de ancestralidade, né? Perpassado de geração em geração, né? E aí você percebe exatamente a historiografia da tua pesquisa quando você situa o tempo, quando você situa o espaço onde você está pesquisando e quando você define o teu método procedimental de pesquisa, no caso, estudo de caso múltiplo etnográfico, né? Ou estudo de caso etnográfico, porque assim, o estudo de caso etnográfico, ele pode ser tanto um caso como vários casos. No seu objeto de pesquisa, eu percebi que, porque assim, para ser histórias de vida, não existe ainda essa nomenclatura de você fazer várias, porque o que existe são vitrais biográficos, mas para uma tese, para você fazer, você pode até colocar, por exemplo, esses vitrais biográficos dentro da sua tese. Lá no final, talvez no quinto, sexto capítulo, não sei, você pegar e fazer uma mini biografia de todos eles, até para a questão de registro mesmo, né, para o tempo, para a memória. Mas, no tocante à epistemologia da pesquisa, não é, são estudos de casos múltiplos mesmo em relação etnográfica, porque tem essa relação direta, porque você faz essa descrição e tem os elementos culturais, já que você está falando de algo simbólico, né, que é a religião, certo? Então, nessa perspectiva, eu fico feliz porque eu vejo que você está no caminho certo, né? Claro, nós tivemos aí essa dificuldade, né, imposta pela pandemia, mas acredito eu que seu trabalho vai sair bom, vai sair legal, porque eu conheço você como uma pesquisadora dedicada, né, já. Então, você está no caminho certo. Alguns recortes, algumas coisas, ampliações, isso é normal, né, de ter uma pesquisa de tese, ou de tese de doutorado, ou de dissertação de mestrado. É isso. Ok, tá. Eu queria, Meiriane, seja bem-vinda, né? Você poderia falar da sua pesquisa, ou pelo menos o que você está pretendendo realizar? Boa noite, professor Rogério. Boa noite, professor Roberto, meu orientador, e aos demais colegas. Boa noite a todos e a todas. A minha pesquisa, eu já iniciei, sim, né, e é Práticas Culturais Sustentáveis Afro-Brasileira, um estudo na comunidade quilombola de Melancias, em Ocara. Então, vendo, assim, a questão da cultura, né, de Ocara. Ocara é um terreiro indígena e, assim, tem fortes traços da cultura indígena e quilombola. Então, eu pego exatamente essa questão dos quilombolas, na questão da cultura, pois tem o artesanato na comunidade de Melancias, que eu gostaria de fazer esse levantamento cultural sobre a sustentabilidade através da questão do artesanato das mulheres. É um grupo de mulheres que fazem um artesanato do fuxico, né? E elas trabalham com tapetes, com várias peças artesanais. E a gente vê, assim, a questão da exploração dominante, né, desde da nossa cultura europeia, né, arraigada aí de muito, de uma mão de obra barateada, de um povo sem ter vez e voz, porque falta políticas públicas de sustentabilidade, né, que os ajudem a desenvolver um trabalho digno, né, na sociedade. Então, eu faço esse levantamento exatamente na questão das políticas públicas. Como essas mulheres desenvolvem o trabalho delas em uma comunidade, né, pobre, né, que vem de uma cultura já dominada, e que elas vivem à base da agricultura familiar, né, sustentável. E, assim, então tem
é um trabalho historiográfico, né, uma pesquisação, porque precisamos ver a teoria e a prática. Então, vamos ver aí a teoria a partir do que sustenta realmente essa cultura, e a gente parte exatamente da cultura dominante, né, de um povo, que realmente o artesanato, ele é fortalecido a partir dessa mão de obra barata e que foi muito explorada, né? Secularmente vem sendo muito explorada. Então, o projeto foi norteado a partir da realidade vivenciada na comunidade de Lagoa das Melancias, né, aqui em Ocara. E tem aspectos muito relevantes à historiografia, né, porque a nossa cultura em Ocara é riquíssima, né, em identificar essas práticas culturais, né, na questão da sustentabilidade. Então, a gente não tem só a comunidade de melancias, mas Ocara Centro mesmo trabalha com a questão do artesanato. Nós temos uma cultura belíssima, que é do reizado. Então, é um resgate muito forte dos nossos ancestrais, que deixam para nós toda uma riqueza, e que nós não podemos deixar se perder, né, nesse tempo, mesmo diante de tantas dificuldades, de se fazer pesquisas, né? Não é fácil para o pesquisador estar fazendo esses levantamentos, porque falta muita teoria ainda, mas as práticas são condizentes com a nossa realidade, né? A realidade do povo de Ocara, que vem exatamente desse nome Tupi-Guarani, e que representa esse terreiro da cultura. Então, nós também não podemos deixar, né, que a nossa herança africana, que a nossa herança de uma miscigenação, ela se perda, né? Então, a gente precisa fazer esses levantamentos e fazer valer, né, a nossa cultura brasileira a partir dos nossos ancestrais. Não está sendo fácil agora desenvolver a pesquisa, né, devido à pandemia. Então, a gente tem alguns contatos hoje através de ligação, que é difícil, né? Então, a tecnologia ainda não está bem desenvolvida nessa comunidade. A única escola que tinha foi nucleada, e lá não tem nenhuma, a comunidade mesmo não tem uma escola funcionando. Os alunos precisam se deslocar para a sede de Ocara ou para município vizinho. É difícil nessa comunidade porque ela é limítrofe. Então, ela se divide em 4 municípios. Então, já fica difícil para a própria comunidade se manter, né? Então, não é fácil continuar sem a pesquisa nesse tempo, mas a gente está, né, lutando aqui para que seja uma pesquisa, né, qualitativa, né, historiográfica, e que realmente seja essa etnografia que é presente, né, em toda essa vivência cultural do nosso município, do nosso país, e que precisa ser realmente sustentável, para que as comunidades se fortaleçam e tenham, né, seu próprio meio de vida. Então, muito obrigada e uma boa noite a todos. Ok. César, você quer apresentar a sua pesquisa para nós? Olá, boa noite. Oi, estão me ouvindo? Boa Alô? noite, César. Perfeitamente. Boa Pode noite. avançar. Certo, ok. A minha pesquisa, eu venho mudando os temas, né? De acordo com inicialmente eu ia fazer uma pesquisa no mercado São Sebastião, né? Com os lojistas, né, do mercado, né, sobre a importância da cooperação, sobre a importância da educação
né, em economia, naquele contexto, né, que o mercado é um espaço historicamente secular, né, e aí, né, eu tive que mudar por conta da pandemia e vim mudando e amadurecendo o tema da pesquisa, né? E agora a gente está amadurecendo, e aí eu estou contando com a orientação, né, do professor Rogério, né? E a gente está amadurecendo o tema, e esse tema tem a ver com a minha formação, né, que é economia, e com o meu mestrado, que foi sobre cooperativismo, né? E trata da importância da educação em economia, né? Em economia cooperativa, no âmbito do curso de graduação em ciência econômica, um estudo de caso na FEAC, né? Então, eu cheguei, como eu já falei, nesse tema a partir da minha vivência, né, com o cooperativismo, né, com a minha vivência como estudante de graduação na FEAC, né, fazendo o curso de economia, e eu percebi que nós estamos andando, né, para um novo contexto, né, para uma terceira via aí que não é nem capitalismo e nem comunismo, e é uma terceira via que ainda que estamos num processo de transição, né? E aí veio bem a teoria do tempo histórica do tempo presente, né? É que a gente está vendo como é que a gente vai projetar o nosso futuro, né? E aí a questão é como que a economia cooperativa, né, que tem uma importância muito grande no comércio e na produção, ela não é estudada na graduação pelos graduandos de economia, né, da ciência econômica, né? A gente não tem uma disciplina, né, de economia cooperativa, a gente não estuda, né, na graduação economia cooperativa, e ela trata, né, de uma coisa muito atual, né, que a gente está vendo aí, está sendo revelado principalmente pela pandemia, que é a questão da cooperação, da colaboração, da cidadania, né, da confiança entre os agentes, né, econômicos, entre as instituições sociais, né, e isso não é estudado na economia. Então, como é que você está formando profissionais, né, que não estão abordando uma questão tão importante para a economia, né, e para a educação, né? O objetivo é demonstrar a importância da educação em economia cooperativa, né? Inicialmente para os graduandos em economia na FEAC, né? E o objetivo específico, né, é mostrar como a economia cooperativa vem desde lá da Inglaterra, né, em Rochdale, né, inicialmente começou uma cooperativa com 23 operários, né, e se transformou em uma instituição, né, social, né, que trabalha não somente a produção, o comércio, mas trabalha principalmente a educação, né, o desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento social, né, com valores, com princípios de seus associados, né? E isso não é importante, né? Então, a gente mostrar historicamente como essa economia cooperativa, né, desde lá da Inglaterra, de 1850 para cá, isso vem tomando relevância, né, para a economia como um todo. E é uma pesquisa experimental e exploratória, né? A principal abordagem é a história do tempo presente, né? Que a gente vai fazer uma análise dessas rupturas, né? Dessas
premissas que constroem o nosso presente, né? E a gente fazer uma projeção para o futuro, como é que vai ser a economia, né? Os procedimentos metodológicos, né? A gente vai fazer um levantamento de dados e pesquisa bibliográfica, né, para ver o estado da arte, né? Como é que os cursos de graduação veem essa questão da economia solidária, né? Porque o cooperativismo está dentro da economia solidária, né? Fazer o estudo do estado da arte, como é que isso tem sido estudado pelo mundo, né? E nada melhor que fazer uma pesquisa bibliográfica, de pesquisas lançadas também na internet, né? Então, a gente faz feito esse levantamento de dados dessa pesquisa bibliográfica, a gente vai, né, montar as referências de dados de bibliografia que vão apoiar o desenvolvimento desse estudo, né? Tendo como principais referências, né, no âmbito da teoria da educação, a andragogia, né, do John Dewey, né, o próprio Paulo Freire, Malcolm, né, e outros andragogos, né, que eles colocam a importância da educação num contexto que a pessoa possa resolver um problema, né, de sua realidade, né, que possa colocar em prática isso, né, e na graduação de economia é isso que eu vejo, né, tem que ser uma coisa mais prática, né, mais contextualizada para que a pessoa consiga entender isso. Tem uma moto aí. Na referência da teoria da economia cooperativa, a gente usar a teoria do capital social, né, que é justamente esse capital das redes sociais, da colaboração, né, que estuda, né, como é que a gente consegue resolver soluções coletivamente que sozinhos a gente não poderia resolver, né? E a teoria do bem-estar social, né? Que economicamente a gente tem que procurar o bem-estar social e não um ótimo de Pareto, o equilíbrio do ótimo de Pareto é quando você, para ganhar, alguém tem que perder, né? E na economia cooperativa, né, não se vê essa questão do ótimo de Pareto, mas sim sob uma perspectiva em que os agentes fazem, né, geram um resultado ganha-ganha, que todo mundo saia ganhando proporcionalmente, né, ao seu trabalho, à sua contribuição para a sociedade. E aí a gente vai usar o estudo de caso, né, como tem lá no título. A gente vai fazer uma experimentação com a turma de 15 alunos do curso de graduação de economia. Já falei com a professora para a gente arregimentar esse pessoal, né, os 15 alunos, ela deu o ok, e eu estou amadurecendo esse objeto de estudo para retomar o contato com ela e a gente estabelecer essa turma, né, efetivamente. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um questionário inicial, com um levantamento de conceitos, conteúdos e opiniões sobre a economia cooperativa com esses alunos, né? Por que você acha importante estudar a economia cooperativa, exemplo, né? E a gente vai produzir 12 vídeos aula sobre a economia cooperativa, né? Já que os alunos, né, não têm essa vivência, né, essa prática de ter o ensino sobre economia cooperativa, a gente vai produzir 12 aulas, né, 12 videoaulas, e fazer esse experimento e desenvolver atividades síncronas e assíncronas, né?
E no final das 12 videoaulas, a gente vai aplicar novamente um questionário com questões semelhantes às que foram colocadas no questionário inicial, para ver qual foi o impacto, né? E qual foi vamos dizer assim, o que foi que agregou, né? O que é que eles acharam de estudar economia cooperativa e a importância disso para a formação deles, né? E tendo essa percepção histórica que nós estamos lá de 1850, né? Como surgiu as primeiras cooperativas para cá, né? Para hoje, né? E para o futuro, né? Porque salvo se a gente não tiver um colapso social, a gente vai ter que andar para uma economia mais humana, né? Mais colaborativa, mais cooperativa, né? Então, basicamente, essa a pesquisa, né? Como eu falei, ainda não está fechado, isso eu estou amadurecendo, né? E estou ouvindo, né? Inclusive o professor Roberto Xavier, eu tenho que ter uma conversa ainda com o professor Roberto Xavier, com o professor, né, orientador, o professor Rogério, e a gente está construindo esse caminho, né? Mas está muito verde, mas basicamente esse é os procedimentos, né, metodológicos que a gente pretende seguir. E aí é importante ouvir vocês, né? Ouvir essas sugestões, as críticas positivas, né? Para a gente construir ou desconstruir. Roberto. Olá, César. Tudo bom? Tranquilo aí? Bom, interessante, como a gente já falou, a sua pesquisa, né? Com relação a essa questão na terceira via, não na terceira via política, mas na terceira via na economia, né? Que talvez fosse o Estado eclético, né? Ou a participação eclética na economia, né? A participação eclética, ela hoje é tida, nos últimos estudos que tivemos, né, que o Estado nem é um Estado socialista, nem é um Estado capitalista, mas é um Estado que é cooperador há uma cooperação mútua, né, onde todo mundo se junta para resolver certos problemas sociais entre sociedade civil e sociedade política. Bom, talvez esse seja o primeiro, digamos, o primeiro patamar da coisa. Mas eu vejo aí, César, assim, você tem duas opções de pesquisa apresentadas, pelo que eu vi. Você tem uma para fazer o estudo, né, o estado da arte, que é um tipo de pesquisa exploratório-descritiva, onde você pode fazer o levantamento das produções que tenham a respeito, não é, da sua temática. No caso, a questão da educação cooperativa, né? Bom, e aí você elege ou elenca alguns portais. Por exemplo, você quer elencar um portal da FEAC, das teses ou dissertações, ou ambas, que tratam sobre isso? Você quer, por exemplo, pegar o repositório da UFC, no caso do PPGE, por exemplo, para saber se tem o que tem feito, o que tem estudado no sentido de educação cooperativa. Ou você pode pegar mais plataformas. Estou citando alguns exemplos. Mas se você, por exemplo, pegar plataformas globais, aí você tem que fazer a delimitação de tempo. Como você já optou aí pelo recorte da história do tempo presente, que seria a teoria historiográfica da sua pesquisa, então você teria que fazer aí um recorte temporal, né, não muito longo, porque, por exemplo, dependendo das plataformas que você elencar, que vai pesquisar, para ver o que tem que ser produzido nisso, você poderá ter um trabalhão, né? Bom, no caso, pelo que eu vejo, você poderia elencar aí as duas, a FEAC e a PPGE.
né, a FACED, para ver o que é que tem de produção nessa área e fazer sua análise crítica nessas produções. Isso seria um estudo. Bom, a outra, aí você fala de outra pesquisa, que seria, no caso, fazer uma pesquisação com estudantes da FEAC, não é isso? Da FEAC. Ah, mas eu quero fazer... Não, você pode fazer... O seu objeto de pesquisa é esse, ou o seu objeto de pesquisa vai ser a produção? Os estudos que foram feitos na FEAC e na FACED sobre isso. No caso de você utilizar a pesquisa-ação, que vai ser exatamente essa pesquisa, você vai fazer uma comparação com as turmas, você vai aplicar num primeiro momento, depois você vai aplicar no segundo momento, seria uma pesquisação mesmo com sujeitos determinados lá. Eu não sei se você me entendeu, ou se estão entendendo, depois podem contestar, mas eu estou, assim, pelo que eu entendi, se vocês, claro, eu estou aqui expondo minhas ideias pelo que eu entendi. A outra coisa é que você fala de andragogia, né? Bom, a andragogia, sabemos nós, que às vezes é atribuída, digamos, a Paulo Freire e a outros mais aí, mas assim, eu quero falar sobre a andragogia. A andragogia é o seguinte, primeiro, nós temos alguns passos onde essa teoria é estudada, né, aplicada. O primeiro dela é o autoconhecimento, né, o autoconhecimento. E aí para você fazer esse link com a andragogia, seja freiriana, ou seja a colombiana, que é uma das mais importantes, aliás, Paulo Freire trouxe essa experiência muito de lá, você precisaria estar dentro de uma cooperativa ou de um processo cooperativista para você estudar como é esse pessoal, o autoconhecimento que eles têm, né? Ou seja, e aí já você teria que pegar a questão do autogerenciamento, né? A pessoa, como é que ela se porta, por que ela decidiu, por que ela trabalha daquele jeito, por que ela resolveu, né, participar daquele cooperativismo e tal. Isso seria o primeiro passo. Claro que tem muitas outras coisas, né? Então, experiência dele, qual é a experiência dele que ele teria nessa cooperativa, ou que ele já teve em cooperativas anteriores, né? Então, por exemplo, a andragogia, ela sugere, né, que esses sujeitos adultos, primeiro tem que ser adultos, né? E acho que é por isso que muitas vezes as pessoas, porque o Paulo Freire fez aquela experiência de educação lá em Angicos, né, com adultos, e outras experiências, e aí todo mundo, a pedagogia de adultos e tal. Bom, mas aí no caso de um estudo prático, porque a andragogia tem que ser experimental. Mas experimental não no sentido de você fazer levantamento ou estudo da arte no campo teórico e epistemológico, mas sim no campo da prática experimental. Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. Então, aí você precisaria ter um campo de aplicação, né, no local X, na cooperativa X, para que esses sujeitos, né, fizessem essas experiências, mostrassem essas experiências, certo? E daí você, a partir de então, você tirar aquelas famosas, as sínteses, né, do processo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, a sua perspectiva, a sua intenção de pesquisa, dá para as duas coisas. Então, dá para as duas coisas. Primeiro, se você optar por fazer um estado da arte, estudo de estado da arte, que é uma pesquisa bibliográfica também, né? Mas também ela é uma pesquisa de análise conteudal, porque muitas vezes você vai pegar documentos e tal, das instituições, enfim. Daria para você fazer uma pesquisa bacana para saber o que realmente se tem produzido, que para mim me parece que a sua grande inquietação é
exatamente a falta de pesquisa para qualificação e para, né, capacitação, né, de professores, já que estamos falando de educação, no sentido da educação para o cooperativismo. Então, realmente, se formos analisar, eu acho que muito pouca coisa tem sido feita nesse sentido. Não sei na FEAC, porque eu não tenho conhecimento muito de lá, a não ser uma colega que tem por lá. Assim, me falam, mas centra muito mais nas partes econômica operativa do que cooperativa. Estou falando de operativa, né? Do que cooperativa. Então, daria um trabalho, eu acho que, salvo engano, para mim seria uma novidade, tanto que eu não tenho visto isso na FACED. Esse tipo de pesquisa, nesses 15 anos que estou por lá. Eu não sei se o Rogério tem conhecimento disso. Não tem esse tipo de pesquisa. Pois é, cara, eu também não tenho conhecimento que alguém fez essa questão de educação para o cooperativismo. E nós chegamos num clima e aí o César, como economista, sabe disso, nós chegamos num momento tão crucial, bicho, que a gente não tem esse negócio mais de você estar brigando com esses ideários de capitalismo, socialismo, não sei o quê. Hoje, bicho, a gente tem que procurar, e estamos procurando, maneira mesmo, salvaguardando para poder sobreviver de alguma forma. Não tem mais aquele modelo arquitetônico pensado que as pessoas acham que vai dar certo isso, vai. Não, porque o tempo tipo assim, muito incerto, é tudo muito. E a internet também fez isso. É tudo muito voraz, é tudo muito. Roberto, Oi. Uma coisa que é interessante no trabalho dele, a pandemia foi fundamental no que ele está desenvolvendo, porque, como ele falou anteriormente, ele ia trabalhar o mercado São Sebastião, né? E o mercado São Sebastião, com a pandemia, se tornou um foco justamente da doença, né? Isso. Então, daí ele teve que mudar, assim, da rota muito grande. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente começou, na época, a fazer um curso sobre videoaulas e daí começou a trabalhar sobre educação à distância. Uhum. Tá? Então, uma das coisas que ele pretende também é trabalhar essa formação à distância enquanto ele coleta dados. Tá? Eu gostaria de saber o que você acha sobre essa questão. Bom, nós temos aí, bem, primeiro vamos definir o objeto, eu acho. Primeiro, seria muito interessante de ele fazer essa pesquisa com o estado da arte, o que foi produzido, e depois poderia fazer o estudo, o levantamento, a partir das pessoas mesmo, dos sujeitos, para, claro, enriquecer a tese dele, ele trabalhar exatamente com o corpo docente, tanto da FEAC quanto o corpo docente da FACED. Ou seja, primeiro fazer um levantamento, saber o que tem sido pesquisado nisso, porque, e daí poderia trabalhar até através do formulário, poderia fazer essa pesquisa formulário, né? E até com entrevistas também, poderia fazer um questionário, digamos, semi-estruturado, né? Para saber quais são as intenções, o que é que impede, por que não tem tido esse viés, essa perspectiva de pesquisas para a educação cooperativista, ou educação no cooperativismo. Porque, para mim, por exemplo, ele está no programa de educação, né? Programa de educação. Estaria totalmente dentro da linha. Outra coisa que estaria vinculada seria a questão, né, da pesquisa delimitada, historiograficamente delimitada, que é o que nós precisamos bastante, porque o que as agências de fomento, né, querem é que você não trabalhe grandes temas globais, mas que trabalhe temas locais que se tornem globais. Então, acredito eu que a partir desse estudo,
que o César possa fazer, cara, para mim seria suficiente. Eu acho que a experiência dele no EAD seria exatamente, poderia fazer vídeo, né, gravar esses vídeos, essas perguntas, né, fazer essas entrevistas com o corpo docente de uma e de outra, para investigar porque, desculpa, é porque eu estou aqui num local estratégico para poder pegar a internet, aqui que lá passam as motozinhas, não é? Mas para saber realmente o porquê, quais são as razões, os motivos de não ter se trabalhado essa questão de não buscar, né, trabalhar na perspectiva educacional para o cooperativismo. Então, bicho, para mim isso aí, para mim seria uma luva, assim, seria algo inovador total como tese, não é? Porque não conheço esse estudo aí, não conheço, nunca vi, né? E seria tranquilo, assim, eu acho que dá para fazer uma pesquisa tranquila, fazer esse levantamento a partir de dados do próprio repositório, tanto da FACED, dos repositórios institucional da FACED, e do repositório geral da UFC, né? Mas delimitando entre FACED e FEAC, para saber que realmente o que tem sido produzido como pesquisa nesse campo de qualificação e capacitação para a educação cooperativista. Bom, essa é a minha visão, né? E aí, essa parte de a distância, o Rogério, eu acho que ele poderia fazer exatamente essas aulas, né? Gravar esses vídeos, essas entrevistas com o corpo docente, com os pesquisadores, né? Inclusive, da nossa linha, já que já vai... Por que não... Né? Por que muitas vezes não... O que a gente acharia que não há essas propostas, esses objetos de pesquisa, né, voltado para isso? Então, eu acho que é por aí, bicho. E, por outro lado, daria também um trabalho muito, muito, muito massa se fosse pegar realmente, né, mas nesse tempo de pandemia nós não podemos, né, sair atirando no escuro aí para saber se dá certo ou não dá certo. Eu acho que aí essa seria a proposta mais viável nesse momento, entendeu? E, claro, um dos argumentos para ele, que deveria ser exatamente um dos argumentos fortes, foi a pandemia. A pandemia veio e mostrou que não tem esse negócio de você ter uma ideologização de um programa arquitetônico para a economia, né, e social, ou socialismo, ou capitalismo, ou comunismo, ou neoliberalismo, né, porque é tudo muito incerto no mundo que estamos. E aí também, aí como economista, ele, claro, entraria aí, por exemplo, os profetas econômicos da vida, todos eles pecaram, e pecaram feio, né? Pecaram feio. Você vê aí a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, depois você viu aí, né, o apogeu das ideias neoliberais de 1979, né, mas também tivemos a crise petrolífera de 1973, depois nós tivemos agora, né, de 2008 aí uma quebra geral, inclusive, né, até na Inglaterra, estatizando as últimas das suas maiores empresas que eram neoliberais. Então, aí é argumento para ele, que é economista e sabe muito bem do que eu estou falando. Eu acho que essa é a direção, bicho. Tá bom? Beleza. Acho que é isso. Por aí. Bom, temos mais alguém para expor? Eu creio que não. Eu creio que todo mundo passou, né? Fernando foi na aula passada, né? Então, alguma contribuição adicional, Roberto? Não, eu gostaria só de ouvir aí né, o César, você mesmo, não sei, sobre, né, os objetos de pesquisa, né? No caso do César, né, eu acho que está tudo bem definido, né? Assim, os objetos de pesquisa daqui apresentados estão tudo bem direcionados. Eu não sei, assim, e você, como César, seu orientando, né? Você vê aí com ele se realmente é essa a direção, né? O caminho, o percurso. Não, E para aí, mim é muito positivo, sabe, Roberto? Escutar outro professor passando, vamos dizer assim, a visualização, né? Por exemplo, a pesquisa da Madeline, né?
eu ouvi hoje, consegui entender um pouquinho melhor, né? Consegui entender um pouquinho melhor, ficou mais claro para mim o que ela pretende trabalhar, né? Mas, por exemplo, vamos dizer assim, eu trabalho, não sei se a maioria de vocês sabe, eu trabalho com o uso de recursos digitais, né? Então, por exemplo, agora nessa questão da pandemia, né? Eu estou tendo algumas coisas novas que eu estou vivenciando, é justamente a questão das videoaulas e tudo mais. Então, eu estou preparando já uma bolsista para o ano que vem, quem sabe, ela tentar um mestrado sobre as questões acerca da videoaula no contexto dessa pandemia, né? E eu digo até que esse tema não é um tema assim de escolha, é um tema de necessidade que surgiu no nosso grupo, né? De repente, o Fernando, ele trabalhava com robótica educacional, que tem um caráter presencial, né, Fernando? E, de repente, Exato. agora ele vai ter que trabalhar também um pouco o à distância, porque os momentos presenciais foram tolhidos de todos nós, né? Então, Fernando ele gosta muito da questão do laboratório, de ir para o espaço físico, de ir com os professores, de ir na sala de aula, mas ele está vendo que isso é uma dificuldade, eu estou vendo que é uma dificuldade, então vai ter que se adaptar, né? Então, me parece que a pandemia também fez a gente fazer adaptações, tá certo? Fez a gente fazer adaptações. A gente começou, como disse o César agora há pouco, a repensar os objetos de pesquisa mediante a realidade que a gente está vivendo, né? É uma realidade dura. Você ficar trabalhando, dando aula pelo computador, como a gente está usando as ferramentas de videoconferência, é muito difícil na nossa prática, tá? Então, por exemplo, eu estou com 3 turmas na semana, né? 4 turmas contando essa turma, então é muito cansativo, é muito desgastante. Não sei se o Roberto ele está vivenciando essa questão também, ele deve estar vendo, né? E eu creio que todos vocês estão vendo também, porque tem o lado do aluno. Quantas turmas, Roberto? Quantas turmas? O César quer falar alguma coisa? Diga, César. Primeiro, agradecer, né, nesse momento, agradecer todos esses momentos que eu tô aprendendo a aprender, né? Então, todos os encontros que a gente tem, né, com o professor Rogério, com o professor Roberto, agora na disciplina de currículo e cidadania, com a professora Silvia Moraes, se eu não me engano, tem sido um momento de aprendizagem muito grande, né? Então, assim, o que eu gostaria de enfatizar, o que o professor Roberto Xavier colocou, com relação a essa inquietação que eu tenho, né, de que a economia está indo para um sistema que está em transição, e aí colocaste bem a questão da FACED e nem a FEAC, pelas pesquisas que eu andei, não tem material sobre isso, né? E aí, professor Rogério, né, Rogério, eu tenho o PhD em História, né, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia, eu acho que foi 2004, não lembro aqui qual foi o ano, mas ele falou sobre essa revolução cognitiva orgânica, sobre um israelense, né, o Yuval Noah. Ele fala sobre essa transição que está acontecendo, né, para uma economia que vai ter que ser mais humana. Ele fala da questão da renda mínima universal, tal, e está acontecendo tudo isso e a gente não está, né? E aí a gente não está estudando, a gente não está produzindo. Então
essa sua colocação, né, que seria um trabalho muito interessante, porque está acontecendo, o mundo está em efervescência, e, vamos dizer assim, a FACED e, né, a FEAC está produzindo, né, para mim também seria, né, eu acho que eu vou falar com o professor Rogério, né, meu orientador, para a gente amadurecer isso, que seria uma contribuição muito grande, seria uma semente, né, seria uma provocação para os pesquisadores, para os alunos de pós-graduação, né, para os alunos de graduação, a gente gerar um produto, né, com entrevista, com o estado da arte dessas questões, no âmbito da FEAC e da FACED, porque eu acho que iria causar algum reboliço nessa perspectiva. É isso que eu queria colocar. Obrigado, né, a todos os comentários. Perfeito. Roberto, quer comentar alguma coisa? Rogério, acho que você estava falando, você gostaria de concluir? Eu tenho algumas coisas para comentar ainda, falar um pouco do trabalho da Mariane. Não, acho que tá bom. Pode avançar. Se quiser depois avançar e dar o fechamento, pode avançar. Pronto. Eu gostaria, assim, também de comentar um pouco aqui o trabalho da Mariane, que é me orientando lá na Unilab, que trabalha sobre exatamente uma pesquisa local, que aí nós tentamos a questão da cultura afro-indígena, a questão da sustentabilidade dessas práticas culturais, né, que aos poucos está se tentando erradicar, está se tentando, quando eu falo, não nós, né, estão tentando erradicar pouco a pouco, né, em prol de sedimentar definitivamente o eurocentrismo aqui em nós, né? Sempre foi um desejo, né, da sociedade transplantada brasileira. Mas, bom, e o trabalho, vejo como um trabalho bastante também importante, principalmente porque valoriza as questões locais, mas tem a ver com as questões globais, né? E também está com o viés vinculado com o da Madeline, né, com relação às práticas culturais no sentido religioso. Então, eu acho que, bom, primeira coisa, para o pesquisador, é você definir, delimitar seu objeto, o que é que você quer, onde é que você vai pesquisar essas coisas, o que você vai pesquisar, quais são os recursos, né? E aí, voltando aí o que o Rogério falou, né, nessa situação atual, bicho, quer dizer, vai chover de pesquisa aí sobre a questão dessa forma, desse novo modelito aí do ensino-aprendizagem, né? Que essas aulas online, né? Essas videoaulas, enfim. O uso, na verdade, das ferramentas online, né? São várias, né? No sentido de termos alguma forma de ensino-aprendizagem, né? Então, penso que a pandemia, ela forçou, de certa forma, né, a gente a repensar algumas coisas, né, a ver muitas coisas que pareciam existir, sabíamos que existiam no inconsciente, né, ou no inconsciente, no pré-consciente, mas que não via à tona. Bom, e falando um pouco aí, o César, sobre o Yuval Noah Harari, que tem aí os seus best-sellers aí da vida, né? É um garoto propaganda, né? Na verdade, eu não sei se ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, não sei se ele ganhou esse Prêmio Nobel de Economia. Eu sei que os livros dele chegaram aí a ser elogiados até pelo próprio Mark Zuckerberg, né, do Facebook, né, chamando de livros inteligentes, né? Eu me lembro muito bem essa febre dele com o Fukuyama, na década de 80, né?
escreveu O Fim da História, que foi um sucesso danado, depois de 10 anos morreu tudo. Porque é uma história, na verdade, do Fukuyama, né? Era mais uma questão de futurologia. E não é bem isso que nós, assim, da história queremos, né? A história, ela trabalha, embora ela trabalhe com a história imediata e com a história do tempo presente, mas ela simplesmente ela se projeta para o futuro, mas ela não pode fazer previsão. Então, enfim, o israelense aí, ele realmente tem ganho aí muito notoriedade, né? Com essas palestras dele, porque assim, a sociedade vive com essa coisa de efeito, né? Com essa... Quando chega alguém que faz, tipo, previsões, né? Que o mundo vai se acabar. Eu me lembro quando o Allan Kardec lançou as ideias dele, no período da França, foi um negócio, o Yuval Harari trabalha na perspectiva multidisciplinar mesmo, né? Inclusive, ele tem uma das problemáticas dele é qual a relação entre a história e a biologia, né? É exatamente o que vai lidar a questão dele trabalhar a questão do Homo sapiens, né, na perspectiva com os outros animais. E aí ele faz uma linhagem, né, uma tentativa de abordagem sobre a evolução do Homo sapiens e a evolução da sociedade. Mas, enfim, nós precisamos realmente repensar alguns modelos, alguns modelitos, nós, quanto pesquisadores, né, e a própria sociedade política, a sociedade civil, de modo geral, porque a pandemia veio e mostrou a realidade das coisas, né? Ou seja, não se pensava aí em ogivas nucleares, em supersônico e tal, não, veio um vírusinho pequenininho, e aí bota todo mundo de joelho, né? Estamos aí, tentando sobreviver a ele aí, aos trancos e barrancos. Bom, é isso. Se tiverem algumas dúvidas, eu estou sempre à disposição. Sim, Rogério, uma pergunta. Você disse que estava trabalhando em quantas disciplinas com vídeo? Com esses recursos? Sim. Quantas? 3 disciplinas, né? No qual eu trabalho em informática na educação, mas agora, com a pandemia, surge a necessidade de adaptação. Então, aí surgiu a necessidade de se trabalhar com as videoaulas, porque boa parte dos meus alunos trabalham em colégios particulares, não aqueles colégios grandes, mas os colégios de pequeno porte. Uhum. E eles tinham dificuldade em trabalhar com os vídeos, né? Então, é uma necessidade que acabou surgindo em decorrência da própria pandemia, né? De repente, começa a se cobrar. Os donos dos colégios começam a cobrar que eles façam videoaulas, mas eles nunca trabalharam com essa didática das videoaulas. Você está entendendo? Eu sei. Então, você precisava abordar esse tema. Então, eu botei toda a equipe do LabPan para trabalhar essas coisas, né? Os meninos começaram a trabalhar, fizemos um curso de videoaulas junto com o PAP, que é tocado pela Mazé. Né? Perfeito. E a Mazé foi uma pessoa que ajudou bastante nesse processo. Sim, tá? sim. Então, foi a partir da necessidade. Né? A gente tinha já criado o canal do LabPan, mas, de repente, surgiu a necessidade da gente trabalhar com esses temas. Né? E essa necessidade a gente está repassando para os alunos de informática na educação, que na turma passada foram mais ou menos 90 alunos. O César acompanhou o processo, que ele fez estágio de docência comigo, né? Ele acompanhou bastante esse processo, tá? E agora estamos trabalhando também com um grupo do GeoGebra, né? Com o pessoal do ensino de física, que me procurou
para trabalhar com geometria dinâmica. E minha tese de doutorado é sobre geometria dinâmica e o material de mestrado meu também é sobre geometria dinâmica. Aí, o pessoal da física está querendo fazer atividades de simulação em física, tá certo? Com esses materiais também. Então, veja só, o mundo digital está sendo redescoberto em função da pandemia. Então, eu quero trabalhar matemática com os alunos de física, porque eu posso fazer atividades de física através de um software de matemática. Isso está sendo redescoberto, né? Porque esses softwares de geometria dinâmica, dessas coisas, já existem desde 97, 98, né? E o pessoal estava, vamos dizer assim, levando na brincadeira um pouco, né? Esses softwares. Mas, de repente, agora todo mundo quer aprender a lidar com essas tecnologias, no caso da matemática, da física, né? E a gente está vendo, eu e a Mazé, estamos vendo a necessidade disso, né? E, inclusive, se formou um grupo de mais ou menos 12 pessoas à minha volta. Eu estou com um orientando no Ensima, que é o mestrado no ensino de matemática e ciências, que está trabalhando com geometria dinâmica, e tenho agora um estudante do Tecnologias Educacionais que está trabalhando também com geometria dinâmica, né? Então, quer dizer, essa questão do trabalho com as tecnologias digitais também se reinventa na pesquisa, né? Então, a gente também tem a necessidade de fazer essa reinvenção do uso e das possibilidades. É isso. Ok, Roberto? Alô? Eu gostaria de parabenizar pelas suas. Pode falar, Roberto. Estava deixando o barulho passar aqui. Eu quero parabenizar você por tão poucas disciplinas, cara. Você está com 3, parabéns. Eu estou com 7, meu irmão. Eu imagino. Estou com 4 na graduação. Aliás, não, estou com 8. Essa aqui é a 8ª. Estou com 4 na graduação, 2 no especialização, 2 pós-graduação lato sensu e 2 estrito sensu. Então dá 8. Bom, Roberto, eu acho que a gente já pode finalizar, né? Por hoje. Alô, pessoal. Oi, Rogério, Fernando falando. Ok. Fala, Fernando. Eu queria aproveitar, né, o momento, é um informe, né? A secretaria está com 2 bolsas com vacância de mestrado, tá bom? Aí já pediram para informar, caso tenha algum mestrando aí que possa assumir, né? São 2 bolsas FUNCAP. Só repassando a informação que às vezes o pessoal não acompanha o e-mail, tá? Aí, se alguém conhecer alguém na necessidade aí dessas bolsas, entrar em contato com o Sérgio, da secretaria. Eu vou botar um e-mail direto do Sérgio aqui no chat. Perfeito, perfeito. Tá? Então, pessoal, bolsas, né? Pronto, Falem bolsa para com o mestrado, Sérgio. rapaz. Bolsa de mestrado. Falem com o Sérgio. É até amanhã, 2. viu? Porque tem que São- mandar até amanhã a documentação. Isso. Aí. Corram atrás. Pois é, 2 bolsas eu vi aí, 2 bolsas de mestrado aí para quem quiser da FUNCAP, corra atrás com o negócio. Sim, rapidez, né? Sim, César, obrigado aí pela informação, né, do Jean Tirole, francês, né? Que ganhou aí
Nobel de Economia em 14, né? Bom, então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer aí aos colegas, ao Rogério, a todos que participaram. Acho que se tiverem algumas perguntas, alguma coisa, estamos à disposição, tá? E a gente vai caminhando, tá certo? E acredito eu que esses direcionamentos são importantes, a gente começa a montar aí o esquema, né, das nossas pesquisas. César, você tem muito tempo ainda, né? Tá começando agora, né? Madeline já está próximo a defender. Eu acho que o Fernando também ainda tem um tempo legal. Meriane já está próximo aí, próximo ano para preparar para defender. Agora, César, eu acho que você ainda tem aí uns 2, 3 anos para puxar, né? Isso. Ainda tem. Fazer a primeira qualificação agora, viu? Até abril a gente tem que fazer essa primeira qualificação. Pronto. Depois da primeira qualificação, é muito importante aí, por exemplo, Madeline já fez a primeira qualificação dela. Então, ela pegou alguns direcionamentos, César, da primeira qualificação, por isso que ela hoje aí está aí, digamos, sobrando aí nas perspectivas aí, está tranquila, sabe o que vai fazer. Então, quando você passar da primeira qualificação, acredito eu que aí você já tem aquele mar fica mais sereno, de tanta informação, de tanta coisa, aí você segue aí prescrutando o seu objeto de maneira bem nas águas mansas aí do Atlântico, viu? Então, Amém. pessoal, vou desligar a gravação e queria, vamos dizer assim, dar boa noite a todas. A Fênix, que é a cachorra que está lá fora, está dando boa noite para vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Fica à vontade para a gente se despedir aqui. Só agradecer e dar boa noite a todos, aos professores e colegas do doutorado e mestrado. Boa noite. Sigamos em paz e sem Covid. Um abraço.